A tabela nesse momento tá assim, com um empate. O Grêmio perdeu pro Bahia. O Atlético empatou com o Cuiabá. O Bragantino perdeu pro Fortaleza. E, cara, eu assisti esse Bragantino e Fortaleza, tá? O Bragantino estava, assim, atacando pra caralho no segundo tempo, atacando, criando chance de gol. Pô, aos 41 do segundo tempo, o Bragantino mete uma cavada, o zagueiro do Fortaleza corta em cima da linha e aos 45, sei lá, 44, o Fortaleza faz o gol e vence o jogo. Fortaleza, no momento, líder do campeonato na 22ª rodada. Olha a loucura, tá? Só que, pô, a gente tá assistindo agora Fluminense e Corinthians. E aí vamos fazer um cenário de projeção, ok? Aí eu vou simular, mas só esse jogo aqui pra gente ter uma noção. O empate é o que a gente tem na tela no momento. Ah, não, tá, aqui não tá contando o empate, não. Com o empate, a tabela fica da seguinte maneira. A tela fica da seguinte maneira. Com o empate, a tabela fica da seguinte maneira. É o resultado que tá tendo agora, né? É um resultado ruim pro Fluminense, que joga em casa, precisa pontuar. É um resultado ruim pro Corinthians, que já tá ainda 23 jogos. O Corinthians, depois desse jogo, ainda disputa aí mais, 15 jogos. 15 jogos são 45 pontos. Vamos supor que precise de 44 para não cair, que é um número, que foi o que precisou ano passado. O Corinthians precisaria fazer 22 de 45. 22 de 45 é, 50% de aproveitamento. 50% de aproveitamento nesse momento tem, o 8º colocado, tá ligado? Teria que fazer uma campanha de 8º colocado pra cima, pra se safar. Pra gente ter uma noção, o Corinthians até agora disputou 69 pontos e fez 22. Ele disputaria 45, que são 24 a menos, e teria que fazer a mesma coisa. Ou seja, o Corinthians precisaria repetir a pontuação que ele fez até agora no campeonato, só que com 24 pontos a menos por disputar. Então, cara, dá uma complicada. A gente falou de aproveitamento. Com um empate, o Corinthians ficaria com 31. Então, tem que subir muito, muito. Agora vamos lá. Corinthians vencendo o jogo, tá? Corinthians vencendo o jogo. Corinthians vai a 24. Ainda fica numa situação ruim, porque ele tem um jogo a mais que o Vitória, ele tem 3 a menos que o Criciúma, ele tem 2 a menos... Quer dizer, ele tem 3 a mais que o Criciúma, 2 a mais que o Grêmio, 2 a mais que o Juventude, 5 a mais que o Inter, 1 a mais... Quer dizer, 2 a mais que o Bragantino e 2 a mais que o Vasco. Ou seja, assim, ele já estaria numa situação ali de alerta ligado total. Não vencendo, fica pior ainda. Agora, se vencendo já fica numa situação de alerta, ainda tem a situação desses jogos que os outros times têm a menos. Porque, dependendo da pontuação, o Corinthians volta para a zona mesmo vencendo. Nesse cenário de vitória do Corinthians, o Fluminense iria 20 pontos. Olha a loucura, tá? Já abriria 4 pontos do primeiro fora do Z4 de novo. Essa distância toda que ele tirou já abriria essa distância de novo, né? Só que assim, mas ele tem um jogo a menos que o Corinthians, beleza. Ele tem 2 a mais que o Criciúma, 1 a mais que o Grêmio, 1 a mais que o Juventude. Então, tipo assim, já estaria se colocando novamente naquela situação, mano, de salve-se quem puder. Ainda tem uma Libertadores por jogar contra o Grêmio, e aí time titular absoluto, é 1 gol de diferença. Pega o Galo fora na próxima rodada, depois pega o São Paulo. Não tem vida fácil, então é bem complicado. Agora, vamos inverter. Se o Fluminense vence o jogo e o Corinthians perde, aí o Fluminense respira, porque vai a 23 pontos e tem 22 jogos. Ele empata em pontos com o Vitória, que está atrás, em jogos com o Vitória, que está atrás. Ele tem um jogo a menos que o Corinthians, que está atrás. Ele só fica com 2 jogos a mais que o Criciúma, com 1 a mais que o Grêmio, 1 a mais que o Juventude, mas ele já melhora a situação, tá ligado? Se o Fluminense vence o jogo, a gente fez o Corinthians vencendo, né? Se o Fluminense vence o jogo, ele sai da zona, dá uma respirada, ainda tá numa situação, assim, complicada, mas tem time suficiente para manter um campeonato razoável, e aí, se ele mantiver um campeonato razoável, ele escapa. Se o Fluminense vence, a gente já falou de como ficaria a situação do Fluminense. Não garante nada, mas melhora a sua situação, dá uma respirada e consegue jogar ali o jogo da Libertadores um pouquinho mais tranquilo. Agora, nesse eventual resultado de vitória do Fluminense, a gente simulou com a vitória do Corinthians, com um empate, e agora a gente está simulando com a vitória do Fluminense. Se o Fluminense vence esse jogo e o Corinthians, evidentemente, perde, ele fica com 21 pontos e 23 jogos.
21 pontos em 23 jogos, sendo que ele enfrenta na próxima rodada o Fortaleza fora, depois o Flamengo em casa e depois o Botafogo fora. Aí ele pega um Atlético Goianiense, que é um confronto mais tranquilo, depois já pega o São Paulo. Então, minha família, tipo assim, é um resultado que, se a gente considerar aí uma vitória do Fluminense, que é o cenário que a gente tá avaliando agora, mano, fica muito complicado, porque aí o Corinthians não precisaria nem de 22 para 44, né? Precisaria de 23 em 45. Acaba sendo um pouquinho mais de 50%, praticamente 50%. Ele acaba que ele vai para uma final aqui e uma final aqui contra os 3 líderes do campeonato. 3 líderes é forte, né? Os 3 times da parte de cima da tabela. Da parte de cima também é pouco demais. Os 3 melhores do campeonato, precisando fazer pelo menos 4 pontos, tá ligado? Pelo menos 4 pontos. Porque, vamos colocar um cenário que o Corinthians vence um dos 3. E é difícil, são jogos difíceis. Mas o Corinthians vence um dos 3. Cara, ele chega a 26 jogos com 24 pontos. Ou seja, ele precisaria fazer 20 pontos em 12 jogos. 36, cara, é muito. Aí já é bem mais de 50%. Aí já começa a beirar os 57%, que é a campanha que o Cruzeiro faz sendo o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Essa que é a loucura, entendeu? É essa que é a loucura. Porque, cara, fora essa questão aí dos jogos a mais que o Corinthians tem para os outros, ele tem uma sequência muito casca grossa. Então eu ainda tô considerando que, tipo assim, vamos supor, ele ganha do Fortaleza, perde pro Flamengo e perde pro Botafogo. Ou perde pro Fortaleza, ganha do Flamengo e perde pro Botafogo. Perde pro Fortaleza, pro Flamengo e ganha do Botafogo. Mas, tipo assim, ele teria que ganhar de um dos 3 primeiros colocados da tabela, sendo que 2 dos 3 jogos são fora de casa. Os 2 são fora de casa. Vamos ver, mano, vamos ver. Tem essas duas situações, né? O Fluminense joga em casa e tem um ponto a menos. O Corinthians, tem jogo a mais. São coisas a se observar. Esse jogo do Fluminense a menos, se eu não me engano, é contra o Atlético Paranaense, né? É isso? Deixa eu ver quem o Corinthians já enfrentou no segundo turno. Enfrentou o Grêmio, parte de baixo da tabela. Enfrentou o Atlético Mineiro, parte de cima da tabela. Enfrentou o Juventude, parte de baixo da tabela. Enfrentou o Bragantino, parte de baixo da tabela, agora, né? E tá enfrentando o Fluminense, parte de baixo da tabela. Mano, de todos os jogos que o Fluminense jogou agora, que são 4 jogos no segundo turno, 3 são contra times da parte de baixo da tabela. Ou seja, nas próximas 15 rodadas, a tendência é a maioria ser contra times da parte de cima. Ele já vai pegar os 3 primeiros colocados em sequência, aí ele pega o Lanterna, Atlético Goianiense, em casa ainda. Aqui é jogo que o Corinthians tem que, assim, maltratar, tá ligado? É um jogo que o Corinthians tem que maltratar. Vamos fazer uma simulação só desses 2 times enquanto eles jogam? Vou botar jogos aqui que o Corinthians tem que vencer. Atlético contra o Atlético Goianiense em casa. Contra o Inter em casa tem que vencer. Atlético Paranaense é difícil. Não que o Inter não seja, né? Contra o Cuiabá fora, vai ter que vencer, fora de casa mesmo. Eles vão ter que fazer 3 pontos. Tomara que não façam, né? Mas pra escapar, tem que fazer 3 pontos. Tem que vencer o Criciúma fora. Moleque, a gente precisa achar mais ponto aqui. Para um eventual cenário de escapar. A gente precisa achar mais ponto aqui. Fortaleza. Vamos botar que ele busca um ponteco contra o Fortaleza. Contra o Flamengo é dureza. Tá, vamos botar que busca mais um. Estamos fazendo um cenário positivo aqui, tá? Um cenário positivo só pra gente fazer uma brincadeira. Vou botar ele perdendo pro Botafogo. Vamos fazer o seguinte. Bota ele perdendo pro Botafogo e pro Flamengo. E bota ele arrancando uma vitória contra o Fortaleza. Um desses 3 jogos aí caiu um raio e o Corinthians ganhou. Aí ganhou o Atlético Goianiense. Aí empatou com o São Paulo. Aí ganhou do Inter. Empatou com o Palmeiras em casa. Moleque, eu tô fazendo uma campanha muito positiva pro Corinthians e ele vai terminar com menos de 50 pontos. Venceu o Vitória. Empatou com o Atlético Paranaense. Não tô botando nem ele perdendo. Vou botar ele perdendo uma aqui pro Cruzeiro. Tem vencendo o Vasco. Vencendo o Criciúma. Vou botar ele perdendo outro aqui pro Bahia. E botar ele... empatando com o Grêmio. Como é que a gente fez aqui a simulação? Anota aí o que eu vou falar, tá? Pra gente ter um parâmetro. Isso com um empate hoje, né? Uma vitória, uma derrota, 2 derrotas, 2 vitórias, 2 vitórias e 2 derrotas até agora. Um empate, outra vitória, 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, né? 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 5 vitórias, 3-3. 6-3-3. 7-3-3.
7-3-4, 7-4-4. Então botamos aí, mano, em 15 jogos vencendo 7, empatando 4 e perdendo só 4 jogos. Botamos o Corinthians perdendo 4 jogos em 15. Desse jeito aí, o Corinthians faz 47 pontos. Ou seja, fazendo 47 pontos, ele iria escapar do rebaixamento provavelmente na penúltima rodada. E isso com a gente colocando 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O Corinthians até agora no campeonato tem 4 vitórias em 23 jogos. Quer dizer, pode ganhar esse jogo que tá jogando agora, né? Agora vamos fazer um do Fluminense? Vou fazer a mesma coisa, né? O Fluminense contando com um empate no jogo de hoje. Contra o Galo fora, mano, eu vou botar a vitória do Galo. 47 é meio de tabela? Pô, mano, 47 são... Pô, meio de tabela não. Se você chegar a 47 na última rodada tu vai estar terminando ali na 13ª, 14ª, se der muita sorte na 12ª colocação. 47 é 14ª? Então, 14º é lá embaixo. 14º é lá embaixo. Uma campanha de briga por rebaixamento, mas sem drama. Não é sem drama. Porque se eles chegar a 47 na última rodada, não é sem drama, gente. Tem que ver de todos os campeonatos, né? Não pode ver só 2023. Mas 47, por exemplo, fez o Cruzeiro, que terminou em 14º ano passado, tá ligado? E se eu não me engano, ele perde a última rodada. Então ele já chega com 47. O Corinthians, eu tô botando que ele ainda faz o 47 na última rodada. Tá ligado? Então ele chega na última com menos de 47. Então provavelmente ele empata na última, falaram aí. O Cruzeiro se safou na 36ª rodada. Não é sem drama você se safar na 36ª rodada. É drama, pô. É drama. Qualquer deslize que tivesse ali poderia complicar o Cruzeiro. Em 2022 foi a mais baixa da história, né? 2022 foi a mais baixa da história. Não é parâmetro. 2022 com 37 pontos... Com 38 pontos tu já não caía. Agora, 2021, o Cuiabá ficou em 15º com 47. Então, mano, tá ligado? Em cima. Complicado. Mas tá, vamos fazer uma simulação pro Fluminense aqui, também positiva, igual a gente fez pro Corinthians agora. Tem perdendo pro Galo, vou botar ganhando em casa do São Paulo. Pô, pior que o Galo tá muito mal lá, né, mano? Pô, vou botar que busca o empate contra o Galo. É a positiva, tá? Estamos fazendo a positiva. Aí pego o Juventude, mano, vou botar um empate contra o Juventude. Aí, pô, pego o Botafogo. Mano, melhor, eu vou botar um empate com o Botafogo, eu vou botar uma vitória contra o Juventude fora. Que é difícil, tá? 2 vitórias, 2 empates. Atlético Goianiense, pô, vou botar uma vitória. 3 vitórias, 2 empates. Cruzeiro, vou botar um empate. 3 vitórias, 3 empates. Aí vou botar uma derrota pro Flamengo. Botar um empate contra o Vitória. Vitória contra o Grêmio. Mano, vai vir um time cascudo aqui no final, hein? Pô, vou botar uma derrota pro Inter. Um empate com Fortaleza. Uma vitória contra o Criciúma. E não vai vir time cascudo, não. Atlético Paranaense fora. Dureza. Botar aqui derrota. Cuiabá em casa. Vitória. Palmeiras fora. Derrota. Cara, o Fluminense ficaria com 44, mas tem um jogo a menos, né? Tá fazendo pessimista? Não, pô, otimista. Vamos ver como é que a gente fez aí, pra ver se foi pessimista mesmo. Se eu tenho que rever alguma coisa. Tá um empate com o Cap aqui nesse jogo adiado. Faria 45. Provavelmente escaparia, ok? Provavelmente escaparia, mas na última rodada no drama. Ó, falaram que ficou 6-5-4. 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Só que eu botei um empate com o Cap também. Eu acho que ficou 6-6-4 esse pá, hein? Que o Fluminense, ele tá ainda 22 jogos, então ele ainda tem 16. Ele ainda tem 16. Vamos botar ele ganhando do Cap. Vou botar ele ganhando do Cap. Iria 47. Iria a mesma pontuação do Corinthians lá. Pra isso, teria que fazer uma vitória, um empate, 2 vitórias, 7-5-4. É isso, 7-5-4. 7-5-4 parece... O Corinthians foi quanto que eu fiz? No Fluminense eu fiz 7-5-4. 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Seriam mais 4 derrotas em 16 jogos. Não perderia em 12. Corinthians foi 7-4-4. Fluminense foi 7-5-4. São campanhas muito parecidas. O Corinthians tem um jogo a menos por jogar, mas 7-5-4 que foi o do Fluminense, são 7-14, 21, 26 pontos. Quantos jogos disputados que o Fluminense tem? 16, né? Então ele precisaria fazer 26... 7-5-4, ele precisaria fazer 26 em 48. Também é mais de 50%. Cara, com o empate de hoje, para eles chegarem na última rodada sem chance de rebaixamento, os dois vão precisar fazer mais de 50% de aproveitamento daqui para frente. Ou seja,
Para Fluminense e Corinthians, se empatarem hoje, chegarem na última rodada sem chance de rebaixamento, e ainda isso aqui é na probabilidade, porque não é uma certeza, precisa fazer a campanha de oitavo colocado para cima. Oitavo colocado para cima. Não é uma campanha de Libertadores, mas, pô, até o sexto tá pegando pré. Esse número deve aumentar. Então, talvez, com a quantidade de vagas que aumenta, é uma campanha de Libertadores. Ou seja, um vai ser rebaixado? Pô, não necessariamente, porque agora, antes a gente podia falar que, tipo assim, ainda tem um confronto direto entre os dois, então tem jogo aí que a gente tá contando que um vai ganhar, mas vai tirar ponto do outro. Só que agora os dois já se enfrentaram. A chance dos dois não caírem é empurrarem Criciúma pra baixo, Juventude, Grêmio, mas... Tipo assim, posso falar um bagulho pra vocês? Hoje eu acho mais fácil, pode parecer loucura o que eu vou falar, tá? Eu tô achando mais fácil o Bragantino cair do que o Grêmio. O Bragantino nos últimos 5 jogos ganhou 1. O Grêmio nos últimos 5 jogos ganhou 3. Isso sem jogar em casa nenhum jogo. O Grêmio não joga em casa. O Grêmio ainda vai voltar a jogar na Arena do Grêmio. E a sequência do Bragantino é a seguinte: Flamengo fora, Bahia, o próprio Grêmio, que é confronto direto. Cadê o Bragantino? Atlético Mineiro fora, Juventude fora, Palmeiras em casa, Vitória fora. Mano, não tem jogo fácil nenhum, viado. Tipo assim, não que os outros times tenham. Mas, pô, às vezes tu pega um Atlético Goianiense em casa, é jogo que você sabe que tem que fazer 3 pontos. Cuiabá em casa, você tem que fazer 3 pontos. Você vai pegar hoje o... Pô, com todo respeito ao Vitória, ganhou 2 dos 3 últimos jogos, tu tem que fazer 3 pontos. Tá ligado? Então... Você tá achando Fortaleza? Absurdo, pô. É literalmente a maior surpresa do campeonato. E, pô, quando eu falo surpresa não é desmerecendo. Eu esperava um campeonato foda do Fortaleza, mas isso aí ninguém esperava. Pô, o Fortaleza é líder do campeonato na 22ª rodada. Eu volto a dizer, não é como se tivesse, tiveram 2, 3, 4 jogos e ele, pô, teve uma sequência maneira e tá liderando ali por enquanto. Não, mano, são 22 jogos, pô. Tem 22 jogos no campeonato. Fortaleza acabou de vencer o Bragantino fora, vem de sei lá quantas vitórias consecutivas, venceu o Criciúma, venceu o Cruzeiro fora, até então o Cruzeiro que estava vencendo todo mundo, venceu o São Paulo em casa, não jogou contra o Inter, venceu o Atlético Goianiense, venceu o Vitória, venceu o Flamengo no Maracanã, venceu o Fluminense, perdeu pro Vasco. Mas aí perder pro Vasco é o que eu falo, né? Perder pro Vasco, cara, é um negócio ali inevitável. Mas a última derrota deles no campeonato, agora brincadeiras à parte, foi contra o próprio Vasco. Gente, o jogo contra o Vasco foi na 14ª rodada. O Fortaleza jogou hoje a 22ª. É assustador, pô, o que os caras estão fazendo. É assustador. Não tem outro termo. No momento ele é o líder do campeonato. Ele tá empatado com o Botafogo em jogos. Ah, Renato, mas se o Botafogo ganhar amanhã, passa, mas o Botafogo vai ter um jogo a mais. O Fortaleza está empatado com o Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos. Se ganhar amanhã, vai a 44. Continua atrás do Fortaleza. E o Fortaleza já tá fora da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Vasco. Olha isso, mano. O Vasco eliminou o Fortaleza da Copa do Brasil e passou o peru neles agora no Campeonato Brasileiro. Olha que loucura, mano. Fortaleza jogou 3 jogos com o Vasco esse ano, não ganhou nenhum. Acho que é o time que mais deu trabalho esse ano. Aí, pô, tem um comentário aí, né? Dito isso, vai ficar nem na pré-Libertadores. Mano, eu não acho que o Fortaleza vá ser campeão. Mas eu acho que é muito difícil ele não ir pra Libertadores. Muito difícil, mano. Por exemplo, o primeiro time fora da pré-Libertadores agora é o Cruzeiro, que tem 36 pontos. Só aí já são 9 pontos que tem que tirar pro Fortaleza. E o Fortaleza não dá indícios de que vai parar de jogar. O 7º colocado deve ir para Libertadores. Ou eu tô falando algum absurdo? A distância que ele abre pro 8º colocado no momento é de 15 pontos. É muito difícil o Fortaleza não figurar entre os times brasileiros que vão estar na Libertadores do ano que vem, pô. É muito difícil, cara. É muito difícil.